Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos trabalhar com a questão de redação na internet. Muitos de vocês, nas suas empresas, utilizam as redes sociais para trabalhar, né? Muitas vezes nós já temos até o WhatsApp sendo utilizado para marcação ou cancelamento, ou até passar orçamentos, né, de qualquer serviço via WhatsApp. E o Facebook também faz muita divulgação e nós temos as contas institucionais oferecidas pelo Facebook. Então, de redes sociais, nós vamos trabalhar com WhatsApp e Facebook, mas nós vamos dar um giro pelas redes e algumas regras que são interessantes que sejam trabalhadas, ok? Então, vamos lá. O que são redes sociais? Espaços, né? É tudo tecnológico, é a rede, é a internet, em que as pessoas interagem em tempo real, ou muitas vezes deixam recados, ou podem opinar, ou podem dar algum depoimento, muitas coisas, né? Então, tanto pode ser um comentário ao vivo, como pode ser algo que você deixa gravado, ou pode ser algo que você deixa escrito, né? Mas normalmente são com a interação que as pessoas têm entre si e com as empresas, também, as empresas entre si e com seus clientes e seus colaboradores, certo? Então, vamos lá. Quais os cuidados? Um oi, tudo bem dentro da internet requer muita atenção. Não que você não tenha que dar um oi, um tudo bem, como está, gentileza e educação nunca são demais, né? Mas muitas vezes os significados e as intenções estão, como posso dizer, escondidas ou estão utilizando a tela do computador como uma defesa ou como uma proteção, achando que podem falar coisas que não deveriam, escrever coisas que não deveriam, né? Então nós temos que ter esses cuidados, não só quem recebe, mas também para não ter esse tipo de ação sendo questionada por clientes. No caso, vocês são colaboradores das suas empresas, se vocês estiverem trabalhando com as redes sociais, e mesmo que não estejam, mas podem verificar que toda a experiência é válida, mesmo a experiência pessoal, que algumas vezes escrevemos coisas, ou falamos coisas, ou dizemos coisas, e somos mal interpretados, ou interpretamos de forma errada, ou interpretamos até mesmo de forma muito bem, muito correta, e não sabemos como reagir. Então, quais são as leis que existem de proteção? Existe a Constituição Federal, são leis que já existem, não especificamente, tá, gente? Tem o Marco Zero, a lei da internet, né? Mas são leis que são bem gerais. A Constituição Federal define muitas coisas que podem ser utilizadas dentro das redes sociais ou dentro da internet. Tem as leis dos direitos autorais, então, claro, imagens, textos, têm direitos autorais, ou pelo menos presume-se que tenham, né? E existem leis penais, no caso, a jurisprudência penal, que já institui muitas coisas que podem ser aplicadas, muitas penas, penalizações para quem abusa tanto de direito autoral, quanto calúnia, injúria, difamação, entre outros, né? E a lei do Marco Zero também. Então, há regras, né? E também há coisas que deveremos ter cuidados. Então, como é não gritar? Como não se grita, né? Já que muitas vezes a gente só está escrevendo. O gritar na rede significa escrever em caixa alta todas as palavras. E, claro, evidentemente que a gente só faz isso ou para chamar atenção,
Ou muitas vezes algumas pessoas de mais idade que têm problemas de visão e utilizam do recurso de escrever em caixa alta, e nós temos que ter o cuidado de saber identificar quem são essas pessoas, para que a gente não cometa nenhum tipo de indelicadeza, né. Então não é necessário em termos profissionais, vocês também podem usar em termos pessoais, mas não é necessário ser agressivo, nem bonzinho demais. O que significa o bonzinho demais? "Ah, eu vou ver, eu posso verificar, sim, eu já faço". Não, nunca prometa as coisas que você sabe que não vai eu quero me livrar do cliente, né. E aí você promete coisas que realmente não são possíveis de serem, aplicadas. Então não seja bonzinho demais, né, querendo resolver de uma vez a questão, porque muitas vezes a questão demora um pouco realmente. Cuide de sua privacidade sempre, de suas contas pessoais, e nunca escreva termos chulos, ofensivos, palavrões, gírias em termos de profissional, tá? As suas redes pessoais são suas redes, você faz o que você quiser, mas também mesmo elas têm algumas regras, certo? Mas evitem esses termos. Qual é a gentileza gera gentileza? Como é que a gente pode ser educado e gentil? Ter paciência, né? Boas maneiras, o não uso do palavrão, não recorrer à ofensa para poder se fazer-se ouvir, né, no sentido assim de eu vou ganhar através da ofensa. A ofensa não vai chegar a lugar nenhum. E, claro, novamente, paciência, muita paciência é necessário, principalmente na parte profissional. Então, uma das coisas que eu acho interessante vocês trabalharem é quando nós estamos, nas redes sociais, mais tempo do que o necessário. Lógico, eu fiz uma brincadeira aqui, mas vocês vão cuidar de si, vão almoçar das 8 às 9, segunda, aí vocês veem como é que vocês vão fazer, né. Mas vocês têm, coisas que vocês precisam fazer, utilizem o tempo de vocês. As redes sociais deve ser dado para mim, eu quero para eu, não para mim, para eu, para o meu lazer. Então, claro, vejam que eu coloco aqui um horário e num tempo específico. Mas só isso? Não, não é isso, é só para que vocês vejam que vocês precisam se organizar, como o horário de estudar, o horário de almoçar, trabalhar, família, aula, Senac, eu botei o exemplo aqui de Senac, isso é um exemplo das coisas que vocês têm que fazer, né. Mas assim, é uma brincadeira que eu resolvi fazer, mas o tempo de vocês para lazer é muito pouco, então utilizem ele muito bem. E claro, as redes sociais devem estar nesse momento. E há um momento para você, né, que eu falo aqui, que eu deixei em branco o outro, em que você utiliza para aquilo que você considera o melhor para você. Não abuse muito do uso das redes sociais ou não fique muito tempo no celular. Aproveite o tempo que você tem e faça coisas que você goste, se possível, né? Quais são as suas prioridades? Para você se organizar e não utilizar as redes sociais de uma forma nem no serviço, porque muitas vezes a gente fica muito dependente da tecnologia, né, mas tanto na vida pessoal quanto na vida profissional, defina prioridades, o que eu fiz, o que eu faço e o que eu vou fazer. Por que isso? O que eu fiz para que você tenha um controle, para não ter que fazer novamente. O que que você faz, nesse momento presente, né. E as coisas que você ainda precisa fazer. Defina a sua semana, veja o que que você precisa fazer, veja o que você já fez, organize suas tarefas do Senac, organize suas tarefas da escola, veja como você vai fazer isso. Você precisa ter um período para você estudar para vestibular, Enem, o que seja, ou para faculdade, se você estiver fazendo faculdade. Então, é uma coisa que tem que definir as prioridades, e prioridades são coisas, o que eu vou fazer primeiro, o que tem mais urgência, você é que define as prioridades.
Vamos lá. Regras 2, 6 dicas, tá, gente? Não se exponha demais a usar as redes sociais. É técnico, é muito técnico essa parte, né? Mas muitas vezes uma imagem que você coloca no seu perfil, por exemplo, do Instagram, vupt, em 5 minutos ela já se encontra no mundo inteiro, se possível. Eu não sei se vocês se lembram do caso da Carolina Dickmann, né? Que ela teve fotos pessoais dela largadas na internet e ela ganhou na justiça o direito de tirar essas fotos do ar. Só que ainda hoje ela se depara com essas fotos, mesmo que judicialmente ela tenha ganho para que elas não entrassem, né? Então, postar foto também com o uniforme da escola, ou até mesmo com o uniforme do serviço de vocês, ou do Senac, isso identifica vocês, né? E pode ser desnecessário vocês se exporem a um perigo que as redes sociais e a própria internet causam. A imagem profissional, construa uma boa imagem profissional, né? Todo mundo tem uma postura, um posicionamento político, eu acredito em tal religião, meu time de futebol é esse. Isso faz parte da pessoa, né? A gente não está querendo que você separe totalmente sua vida profissional da pessoal. Então, a grande questão aqui é que a imagem profissional não é composta por esses elementos mais pessoais, ela é composta por um posicionamento que demonstra seu comprometimento profissional, por novos conhecimentos e tudo mais. Então, se você quer ter uma carreira, saiba que tem várias formas de você criar e construir uma boa imagem profissional e não será expondo suas intimidades. Tem uma rede de contatos de qualidade, ou seja, procure pessoas que tragam alguma contribuição e crescimento para você. Outra coisa, gente, a rede está muito cheia de fake news, não acredita em tudo que você lê. Tenha, antes de repassar qualquer informação, verifique se isso aí não é uma fake news, né? E, claro, para se proteger sempre, você precisa saber utilizar as políticas de privacidade do seu perfil social, o que evita que pessoas que você não convida, etc., acessem os seus dados. Só publique aquilo que, num conjunto de amigos que você tenha confiança ou que você saiba que são pessoas do seu círculo social. Se você precisar fazer uma conta profissional e uma conta pessoal, beleza, faça essa separação. Facebook, WhatsApp. Como não ser chato no WhatsApp, gente? Por favor, sempre indique ou diga quem você é antes de mais nada, né? E cuidado, como falei, ao repassar as informações. Claro que o Facebook, o WhatsApp profissional tem que ser coerente, coeso e limpo. Limpo no sentido que todo mundo entenda. Não exija, não exagere, né? E não se comprometa. Como ser profissional, o que fazer e o que evitar? Isso aí nós iremos trabalhar mais adiante, né? Principalmente online e offline, postura profissional. E no Facebook, as expectativas, o que você espera e o que realmente é, tem uma grande diferença. Então, muitas vezes o Facebook, todo mundo é lindo, maravilhoso e feliz, e não é sempre isso que acontece, né? Então, lições: não ser indiscreto, vou botar só os itens que que pontuam como negativo, né? Não expor sua vida, quer dizer, não é negativo, isso é positivo. Simpatizar com as coisas ilegais, curtir coisas ilegais, magoar as pessoas, né? Não denunciar os abusos, não ter discernimento. Então, todas são coisas que você precisa saber trabalhar dentro das redes sociais, certo? E a redação vai seguir tudo aquilo que vocês já aprenderam comigo de leitura e interpretação de texto e redação básica, certo, gente? Então fica aqui a dica da redação na internet, beleza? Um abraço a todos.